Nós vamos compartilhar da palavra, irmãos, essa manhã. Não tem como não estar o frio aqui está um pouco mais intenso, né? Mas tá na minha barriga, meu irmão. Eu quero compartilhar uma palavra que Deus trouxe no meu coração em nome de Jesus. Eu creio que vai ser edificante para nós essa manhã, amém? Eu queria que nós orássemos, né? Eu queria que você orasse para que Deus realmente, que eu possa ser boca de Deus aqui, que não seja eu, mas seja Deus falando, e que Deus possa falar com você também, aquilo que você precisa ouvir, amém? Espírito Santo, em nome de Jesus, eu quero pedir, Senhor, para que eu não venha atrapalhar aquilo que o Senhor tem para fazer nessa manhã. Sabe, eu não quero atrapalhar, Senhor, o teu mover. Eu não quero, Deus, em nome de Jesus, de alguma forma colocar coisas que eu acho, Deus, mas eu quero fazer aquilo que está no seu coração. Deus, eu quero, Deus, liberar sobre essa casa, liberar, Deus, em nome de Jesus, sobre essas vidas, oh Deus, um tempo novo, um tempo de atitudes diferentes, em nome de Jesus. Por isso eu peço, Espírito Santo, que o nosso coração possa estar propenso para receber essa semente, para receber essa palavra. Por isso leva o nosso coração, Deus, para poder absorver tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã. Por isso, em nome de Jesus, leve cativo os nossos pensamentos, leve cativo a nossa alma, e Pai, que o Senhor tenha liberdade no nosso meio, para fazer aquilo que o Senhor bem entender, em nome de Jesus, amém? Queria que você abrisse em Salmos 41, Salmos 40, capítulo 40, versículo 1. Eric, se você quiser ir me ajudando também, não tem problema, tá? Coloquei toda minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Vamos ler junto? Coloquei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Tem uma outra versão que eu estou usando aqui, que é a King James. Diz assim, olha, depositei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Então, depositei. Então, querido, eu quero te incentivar nessa manhã a depositar toda a sua confiança em Deus. Sabe, colocar toda a sua esperança no Senhor. Talvez eu não sei o que você tem passado, eu não sei qual que é a tua situação atual, mas eu queria te motivar nessa manhã a depositar a tua confiança em Deus. Sabe, querido, porque Deus, Ele nos ouve. Deus, Ele não está morto, né? Se você acredita em Jesus, se você acredita nesse Deus vivo, querido, Ele nos ouve. Ele sabe quando passamos por aflições, Ele sabe quando passamos por tempestades, Ele sabe quando nós passamos por crises, mas é necessário que eu deposite a minha confiança em Deus. Talvez nós depositamos a nossa confiança em tantas coisas, né? Talvez nós temos depositado a nossa confiança no nosso trabalho. Não, olha, que eu vou ganhar mais, eu preciso disso, eu sei que se Deus vai suprir. Mas, querido, talvez a gente até tenha uma impressão de que estamos depositando a nossa confiança no Senhor, mas muitas vezes é no trabalho, é no dinheiro. E eu quero te levar a te mostrar que nós precisamos depositar a nossa confiança em Deus. E quando nós depositamos a nossa confiança em Deus, as nossas atitudes, elas mudam. As nossas atitudes, elas são diferentes. Amém? Então nós estamos passando, querido, né? Hoje nós vivemos num país que estamos passando por um tempo de crise no nosso país. Então hoje, se você liga o noticiário, só se ouve em problemas, em situações, né? Está tirando, não está tirando. Mas além dessa crise que nós estamos passando no país, nós temos crises pessoais na nossa vida. Muitos estão passando por crise financeira em casa. Talvez você está passando por uma tempestade lá na tua saúde, e você tem clamado pelo Senhor, e você muitas vezes tem chorado, tem se visto prostrado diante dessa tempestade, diante dessa crise, porque nós passamos, queridos, todos nós estamos propensos a passar por tempestades, todos nós estamos propensos a passar por lutas. Isso faz parte da caminhada cristã. Mas o que vai mudar, o que vai realmente nos diferenciar, se somos filhos de Deus,
O que vai nos diferenciar, se acreditamos ou se servimos a um Deus vivo, querido, sabe o que é? É a nossa atitude. É a nossa atitude perante a crise, é a nossa atitude perante a tempestade, é como nos portamos quando essa situação, essa tormenta vem sobre nós. Qual é a sua atitude? Eu quero nessa manhã, falar a respeito de 3 mulheres que estão na Bíblia aqui, que tiveram atitudes diferentes. Atitudes o quê? De depositar a sua fé em Cristo, de entender que Deus está nos direcionando, que Deus está no controle da nossa vida, querido. Se você está passando talvez por uma crise, eu quero em nome de Jesus, e se você está se encontrando abatido, essa manhã é tempo de erguer a cabeça e tomar uma atitude diferente, amém? Então vira para o seu irmão aí e fala, olha, qual a sua atitude? Eu queria que você abrisse lá em Ruth, capítulo 1, versículo 1. Ruth, capítulo 1, versículo 1. Todo mundo achou aí? Você pode ficar até com esse livro aberto aí, nós vamos usar outros textos, mas nós vamos falar muito a respeito disso. Então vamos ler junto aqui, ó. Vou ler para vocês. Então, no tempo em que os juízes governavam sobre o povo israelita, sobreveio grande escassez de alimentos em toda a terra de Israel. Por esse motivo, um certo homem de Belém, cidade da região de Judá, partiu com a sua esposa e seus 2 filhos, a fim de morar, ao menos por algum tempo, nas terras de Moabe. O versículo 2. Esse homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, e seus 2 filhos, Malom e Quilom. Eram Eufrates de Belém de Judá. Chegando aos campos de Moabe, ali se estabeleceram. Uma coisa interessante, querido, me permita fazer uma introdução aqui para você entender o que estava acontecendo. Então houve grande fome na terra de Israel. Então esse homem, Elimeleque, ele tomou uma decisão, olha, e essa fome ela vinha, por quê, querido? Por causa da desobediência do povo de Israel. Se você for lá em Juízes, você vai ver um ciclo se repetindo várias vezes no livro de Juízes. Era o quê? O povo ele pecava contra o Senhor, e quando eles se desviavam, a fome vinha, eles caíam ali, eles passavam por um tempo de aflição, aí eles clamavam ao Senhor de novo, aí Deus levantava um juiz, e eles voltavam a Deus. Então nesse tempo, querido, Israel estava longe de Deus, e Elimeleque estava passando dificuldade ali com a sua família naquele lugar, e ele tomou uma decisão. Ele falou, olha, é necessário que vou sair daqui e vou para a terra de Moabe. Então Moabe era uma terra estrangeira, não era do povo de Deus, mas ele via que era a única situação que ele poderia sobreviver. Então ele sai dali com Noemi e com seus 2 filhos, Noemi sua esposa, e com seus 2 filhos, e ele passa por um tempo ali, se eu não estiver enganado, foi 10 anos que eles ficaram ali. E o que aconteceu? Nesse período, os filhos deles se casaram com mulheres moabitas, então eles estabeleceram ali famílias, e ele começou a ter uma vida naquele lugar. Até que o que aconteceu? Vamos lá para o versículo 3 agora. Vamos ler junto. Algum tempo se passou e Elimeleque veio a falecer, e Noemi ficou apenas na companhia de seus 2 filhos solteiros. Logo depois se casaram, e suas esposas eram jovens moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth, e permaneceram nessas terras por uns 10 anos. E aconteceu que Malom e Quilom também morreram, e Noemi ficou só, sem os filhos e viúva. Então agora o que acontece? Elimeleque morreu. Depois que ele morre, parece que o negócio já está difícil, não é? Os 2 filhos de Noemi também morrem. E a situação, o que acontece? Ela fica sozinha com as suas 2 noras, ou seja, queridos, 3 viúvas. Imagina só para poder, depois eu vou falar um pouco mais a respeito, mas querido, naquela época a mulher, ela não tinha o mesmo valor que tem hoje.
Então a mulher naquela época, se ela estivesse sem um marido, ela estava vulnerável, ela estava propensa a passar por sérias dificuldades. E agora o que acontece? Essas mulheres, né, Noemi se encontra com Orfa e com Ruth, numa terra estrangeira, e viúvas. Então são 3 viúvas numa terra estrangeira e passando ali por situação difícil. Então naquela época não existia nenhum tipo de seguro social para viúva ou coisa do tipo. Agora elas não tinham nenhum tipo de pensão. A viúva ficava vulnerável economicamente e socialmente. E ainda se o marido deixasse alguma dívida, ela era responsável. Então a situação de uma viúva era terrível. Muitos se tornavam escravas ou acabavam pedindo esmolas. Então vemos então 3 viúvas, onde as circunstâncias que as rodeavam eram as mesmas. A crise era a mesma, mas cada uma teve uma atitude diferente perante a crise, perante o problema. Então nós vemos o que, querido? 3 viúvas, as circunstâncias eram as mesmas, os problemas eram os mesmos, elas estavam passando pela mesma aflição. Porque naquela época, querido, a viúva hoje, graças a Deus, né, se o homem vem a falecer, a mulher ela tem a opção de receber uma pensão do marido, né? Mas naquela época não. Então a situação da viúva era terrível. Ela tinha uma opção: ou ela acabava se tornando escrava, ou acabando pedindo esmola, ou a terceira opção, ela dependia de um resgatador, ou alguém que poderia ir lá e remir e trazer de volta. Ou seja, quando o marido morria, um parente mais próximo ele tinha que ir resgatar, ou seja, casar com aquela mulher para que ela pudesse de novo ali ter família e não permitir que o nome do marido se perdesse. Mas precisava ter alguém perto. Mas agora você imagina, elas estão as 3 numa terra de fora, onde não existia, elas estavam longe da parentela. No caso de Noemi, que eram os parentes resgatadores que tinha que ser por parte de Noemi, dos homens. Então elas se encontram ali de uma forma assim, abandonadas. Então as circunstâncias para as 3 eram as mesmas, as dificuldades eram as mesmas, ou seja, a crise chegou para elas. Mas existe uma diferença entre as 3. As 3 tomaram atitudes diferentes. As 3 tiveram uma resposta diferente a um tempo de crise. Eu quero falar a respeito o que é atitude, o que significa uma atitude. Então é a maneira de se comportar, de agir ou reagir, motivada por uma disposição interna ou por uma circunstância determinada. Então, querido, você pode ser motivado a ter uma atitude cheia do Espírito Santo, ou você pode ser tomado para tomar uma atitude em relação às circunstâncias, em relação aos problemas, em relação àquilo que tudo está acontecendo à sua volta. Mas vamos falar a respeito daqui das atitudes que essas mulheres tiveram. Então a primeira atitude foi a atitude de Orfa, que é a atitude de retroceder. Fala assim comigo: atitude de retroceder. Então vamos lá, Ruth capítulo 1, versículo 14 e 15. Você está aberto aí, vamos ler junto. Então elas prantearam outra vez em alta voz. Depois Orfa abraçou sua sogra e lhe deu um beijo de despedida. Porém Ruth permaneceu com ela. Então Noemi aconselhou: olha, tua cunhada voltou para junto do seu povo e para seu Deus. Volta também para com ela. Então aqui eu quero focar em Orfa. Você percebe que Orfa ela estava passando pela essa circunstância. E qual que foi a atitude dessa mulher? Retroceder. Orfa, ao se casar com um dos filhos de Noemi, querido, você pode ter certeza que ela já estava ali, já entendia como que o povo de Israel cultuava a Deus. Ela sabia qual que era a fé do povo, porque o seu marido buscava ao Senhor. E agora no tempo de crise, qual que é a situação que está diante dela? O que fazer? E qual que é a decisão? Eu volto, eu vou retroceder, eu vou voltar para trás. Então ela voltou para seus antigos hábitos de vida. Então se você vê no versículo 15, que ela voltou para quê? Para a sua terra e para os seus deuses. Só para você entender, queridos, os moabitas, eles cultuavam a um deus chamado, pus uma cola aqui, deixa eu ver, Camus, ou deus peixe.
E a forma de culto desse povo, querido, era sacrificando crianças, só para você ter uma base. Então o rei desse povo, ele sacrificou o próprio filho em uma muralha. Então a tradição do povo moabita era sacrificar crianças, só para você entender. E qual que foi a decisão de Orfa? Eu volto para trás. Eu vou voltar para minha casa, eu vou voltar para aquilo que eu vivia, eu vou voltar para os meus deuses. Então muitos na igreja começam muito bem, seguem muito bem, até o momento da crise. E quando os dias difíceis chegam, as tempestades batem a porta e voltam a praticar as velhas obras. Então, querido, às vezes nós aceitamos a Jesus Cristo, nós tomamos uma postura para com Deus, nós abandonamos velhos hábitos, querido. Mas chega um momento da nossa vida que nós falamos, olha, as crises chegam porque nós precisamos entender que as crises, elas vão vir sobre nós, elas vão vir sobre a minha vida, sobre a tua vida. Nós todos vamos passar por momentos difíceis. Mas, querido, muitos começam bem, têm uma caminhada com Cristo, mas a partir do momento que começam a chegar as crises, que as tempestades chegam, a primeira coisa que pensa é voltar atrás. Não, olha, eu vou voltar para os meus antigos hábitos. Não, eu não consigo mais, eu não quero prosseguir, eu quero voltar aqui para os seus deuses. Deuses fala de tudo aquilo que nós colocamos à frente do nosso Deus. Talvez você volta para os seus vícios, volta para a mentira, volta para tudo, praticar aquilo que Deus te tirou, simplesmente porque você se vê diante de um momento de crise, e a tua atitude, em vez de prosseguir, é retroceder. Lucas 9:62, a palavra do Senhor diz assim, olha, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então ninguém, querido, entenda bem esse negócio. Se você colocou a mão no arado, se você começou uma caminhada com Cristo e você olha para trás, você não está apto para o reino de Deus. E uma coisa interessante, queridos, que às vezes nós colocamos os nossos olhos em coisas que o Senhor nos tirou. Lá em Números 11, de 4 a 6, eu não vou ler, vou só citar para vocês. Sabe, Deus foi lá e tirou o povo de Israel. O povo de Israel estava sofrendo, ele apanhava, ele trabalhava de forma escrava. Então Deus foi lá e libertou o povo de Israel com uma forte mão. Sabe, eles abriu o mar vermelho. Eu acho que todos aqui sabem de tanta coisa que foi feito para libertar o povo. Agora o povo está caminhando em direção à terra prometida. Sabe, com poucos dias de caminhada, sabe o que eles começam a falar? Nossa, você lembra das cebolas do Egito? Dos peixes do Egito, dos melões, queridos? Eles já estavam livres. Eles estavam livres. Mas estavam pensando o quê? Na prisão. E uma coisa interessante, pensa comigo, quando eu estava fazendo essa palavra, Deus trouxe muito no meu coração. Sabe, sempre que a gente pensa em voltar atrás, sabe que a gente começa a lembrar? A gente só lembra daquilo que agradava o nosso coração, daquilo que fazia, que nos atraía, aquilo que a gente gostava. Mas nós não nos lembramos de onde estávamos, como estava o nosso casamento. Nós não nos lembramos que muitas vezes nós estávamos caídos. Quantos aqui passaram por overdoses? Sabe quantos bêbados? E Deus resgatou. E às vezes nós lembramos de quê? De coisas que nos atraíam. Esquecemos da escravidão que Satanás nos deixou. Querido, Deus te tirou com forte mão. Sabe, Deus te tirou, falou: filho, olha, eu levanto a tua cabeça, eu devolvo a tua dignidade, agora você vai ser chamado de homem. E sabe o que acontece? Muitas vezes, querido, nós começamos a olhar para trás. A primeira crise que aparece, a primeira situação que aparece, nós nos vemos abatidos e falamos: não, olha, é melhor voltar para trás, eu não quero mais ir na igreja. Sabe, às vezes eu ouço isso, eu fico muito indignado às vezes. Mas eu era assim, né? É muito interessante porque eu era muito bem desse jeito. Quando vinham situações na minha vida, querido, eu nunca levei Deus a sério na minha vida, a não ser a partir da minha conversão. Mas eu me lembro que qualquer problema era motivo para mim não ir na igreja, como se fosse o problema a igreja. Sabe, como se fosse o problema estar com Deus. Não, é melhor eu estar no mundo, é melhor eu fazer as outras coisas. Querido, Deus não se agrada disso. Deus te libertou, Deus pagou um alto preço pela tua vida, pela minha vida. Sabe, para que a gente avance, não para que a gente regrida, não para que a gente viva de forma amargurada.
sinto muito, querido, de falar, talvez, só que a gente precisa entender, nós somos humanos, nós temos sentimentos, nós passamos por situações, e talvez hoje você, ou nessa semana, ou nesse mês, não sei, você já pensou em voltar atrás. Não, é melhor eu parar. Não, esse negócio de igreja, de buscar Deus, não é o que eu quero. Não, olha, e talvez você comece a olhar para as coisas que te atraíam anteriormente, mas você se esquece da onde Deus te tirou. Se você pegar lá o Velho Testamento, é uma coisa interessante, você vê Deus fazendo o povo, os profetas, Moisés, Josué, repetindo as mesmas coisas, e sempre falava assim, ó, não se esqueçam da onde eu te tirei, não se esqueçam da onde eu te tirei. Por que essa repetição? Por quê? Querido, porque o ser humano tem memória curta. Sabe, quando nós começamos a viver algo novo, as coisas melhoram, a gente começa a tirar, esquecer aquilo que Deus fez e começa a criar novos problemas, se esquecendo que Deus te tirou, da onde Ele te tirou. Então não se esqueça, nessa manhã eu sinto muito falar isso para você. Em Filipenses 13, você não precisa abrir, eu vou ler aqui para a gente ganhar tempo. Eu esqueci de anotar o texto, é versículo 13, mas deixa eu copiar aqui, irmão, peraí, deixa eu abrir aqui. Perdi minha cola aqui, queridos. Aqui, Filipenses 3:13. A palavra do Senhor diz assim: olha, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim. Sabe, querido, esquece, toma a atitude de esquecer as outras coisas. Você não pode fazer igual Orfa. Não, eu quero voltar para trás. Não, querido, a tua atitude de avançar. Em Hebreus 10:39, a palavra do Senhor diz assim, ó, nós, entretanto, não somos dos que regridem para a perdição, mas sim dos que creem e salvam, seguem avante. Não olha para trás não, querido. Por mais que você está passando por crise, entenda que você tem que olhar para frente. Você tem que olhar para o alvo, e o teu alvo é Cristo. Amém, queridos? Agora vamos ver a segunda atitude. Fala assim comigo: atitude de Noemi. Os que se tornam amargos. Fala de novo, os que se tornam amargos. Então vamos lá, Ruth 1:20. A palavra do Senhor está dizendo assim: ela, porém, lhes respondeu: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque o Todo-Poderoso me encheu de amargura. Então, quando a vida se torna difícil, ela se tornou amarga. Então, por exemplo, Mara significa amarga. Ela é o exemplo de pessoas que se tornam amargas ao longo da vida, se tornam pessimistas. À medida que a crise chega, ela diz claramente: não me chames mais de Noemi, que significava o quê? Favorecida. Mas me chame Mara, que significa o quê? Amarga. Olha que interessante. Olha a postura de Noemi. Então, assim que a situação, as três passaram pela mesma situação, entenda. E agora, quando ela está à porta, ela fala assim: olha, eu não quero que vocês me chamem mais de favorecida. Eu não sou mais favorecida. Meu nome agora é amarga. Amarga. Porque o Senhor pesou a mão sobre mim. Então ela começa a ter uma atitude de se tornar o que? Amarga, querido. Ela representa pessoas que se tornam amargas e duras ao longo da caminhada com Cristo. Pessoas que começaram bem, mas que ao longo dos anos endureceram o seu coração e se tornaram amargos por causa da dureza das circunstâncias.
vivem com tristeza, parece que todos estão conspirando contra ele, sempre com palavras de desânimo, sem perspectiva de futuro, não têm mais fé, não abandonam a Deus, mas as suas atitudes demonstram um descontentamento, agem de forma de que só elas passam por problemas. É aquele um que o pastor fala, aquele um que sempre está com cara de maracujá. Eu não sei direito, não vou arriscar fazer igual ele não. Mas querido, sabe, tem muitas pessoas que já estão um tempo na igreja, estão caminhando, mas a hora que as situações, as crises vêm, se tornam o quê? Amargos, pessoas desanimadas, sempre cabisbaixos, sempre tristes, não abandonam. Interessante que não abandonam a Deus, só que não creem mais no Senhor, não creem, não tem mais uma perspectiva de vida. Foi isso que Noemi fez. Olha, não me chama mais de favorecida, eu sou amarga agora. E às vezes nós nos tornamos amargos, difíceis. Sabe, não sei se vocês já passaram por isso. Já falou com aquela pessoa que parece que tudo só está acontecendo com ela. Ah não, Deus esqueceu de mim. Não, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Ah não dá certo. Às vezes você vai falar com ela alguma coisa, olha, não, sabe, aquele pessimismo, aquela amargura, aquela tristeza. Querido, Deus não nos chamou para ser triste não. Deus nos chamou para andar de cabeça baixa. Deus nos chamou para ser alegres. Mas às vezes as circunstâncias, queridos, os problemas vêm e nós nos tornamos aqui amargos. Quantos de nós talvez não estamos amargos? Você sabe, quem sabe principalmente que você está amargo, quem está mais próximo de você, talvez você tenha respondido sempre com aspereza. Sabe, suas palavras sempre são, não, amargo. E eu fui buscar a raiz dessa palavra amargo. Fala também de descontentamento, desgastado. Se talvez você está desgastado, querido, a palavra do Senhor diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Porque talvez você precise esperar mais o Senhor e crer naquilo que Ele pode fazer sobre a tua vida. Então, uma afirmação de Jesus nesses tempos, querido, está lá em João 16:33, ele diz assim, olha, no mundo passareis por aflições. E talvez, você sabe por que nos tornamos amargos? Porque só queremos bênçãos, só queremos que o Senhor nos, olha, não, Deus tem que me dar tudo novo. Às vezes nós temos uma vida, né, pessoas que plantaram uma vida de problemas. Quantas pessoas que quando aceitam a Jesus esquecem que teve toda a sua vida para trás, plantando coisas erradas. Então, querido, você vai ter que passar um tempo que você vai ainda estar colhendo coisas que você plantou no passado. A partir de agora você começa a plantar coisas novas e vai colher coisas novas, amém? Mas, queridos, se nós só andarmos atrás de bênçãos, se nós só andarmos atrás de situações de favorecimento, vou dizer para você, você vai se tornar amargo, porque o Senhor disse, olha, no mundo passareis por aflições. Tenha uma certeza, querido, no mundo nós vamos passar por aflições, isso é certo, esquece aquilo que alguns pregam, olha, vem para Cristo, tem um carro novo, Deus vai resolver todos os seus problemas. Querido, para. Jesus o Cristo, Deus encarnado, Ele sofreu, Ele não veio ao mundo para ser um rei, para ter um palácio, Ele veio para sofrer, querido, para se entregar por mim e por você, e nós não queremos passar por uma vírgula de aflição. Por isso que nos tornamos amargos muitas vezes, porque você espera bênçãos. Deus tem que fazer, você não está entendendo, Deus tem que fazer, Deus tem que agir, eu estou pedindo. Deus não é teu servo, querido, você é servo dele. Às vezes nós tratamos Deus como assim, um gênio da lâmpada, ou algo desse tipo. Talvez nós nos acostumamos a ver muito história em quadrinhos, sei lá. Não é assim. No relacionamento com pai e filho não é assim. O pai não dá tudo aquilo que o filho quer na hora que ele quer, querido. Tudo tem um processo. Eu me lembro, quando eu estava fazendo essa pregação, da palavra da pastora Renata no final do ano, que ela falou, olha, é necessário, muitas vezes nós vamos ter que passar pelo deserto, nós vamos passar pelos processos, para quê? Para poder alcançar algo maior, para poder alcançar a bênção. Eu me lembro daquele dia que ela pregou e eu falei, Deus, olha,
se for para mim passar, eu vou, mas eu estou com medo, mas eu vou. Vou ser sincero para vocês, querido. E eu vou dizer, Deus, estou passando por um processo. Glória a Deus. E ainda, quando eu estava escrevendo essa palavra, né, Deus falou assim para mim: e aí? Você vai ser amargo? Você vai se voltar atrás? Queridos, a gente precisa ter bom ânimo. Porque Deus não falou assim, olha, querido, Ele falou, vocês vão passar por aflições, mas tem de bom ânimo. Porque eu venci o mundo. Não está dizendo assim, olha, vocês têm que ficar amargo. Não é isso que a palavra de Deus está dizendo. A palavra do Senhor diz, olha, tem de um motivo de muita alegria o passardes por várias. Isso é meio loucura, não é, querido? Mas, querido, quando nós passamos por lutas, quando nós passamos pelo processo, Deus está mostrando de fato quem nós somos. Muitos agem como Deus tivesse a obrigação de fazer aquilo que eles querem, e na hora que eles querem. Não querem passar por aflições, esperam um tratamento especial de Deus. Lá, eu queria... Coloca lá para mim, Elic, Jeremias 45, 2 assim. Eu quero falar a respeito de um cara que queria um tratamento especial de Deus. Esse dia eu estava fazendo a minha devocional e Deus falou muito comigo nesse texto. Vamos ler junto aqui. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a você, Baruque. Você diz, ai de mim, o Senhor acrescentou tristeza ao meu sofrimento. Estou exausto de tanto gemer e não encontro descanso. Mas o Senhor manda-me dizer-lhe, assim diz o Senhor, destruirei o que edifiquei e arrancarei o que plantei em toda essa terra. Continua. Então você deveria buscar coisas especiais para você. Olha só, não tira não. Isso Deus está perguntando. Então você deveria buscar coisas especiais para você. Não as busques, pois trarei desgraça sobre toda a humanidade, diz o Senhor. Mas eu o deixarei escapar com vida, onde quer que você vá. Então, querido, vamos falar desse cara aqui. Baruque, ele era um escriba. Então Jeremias se escreveu o livro. Deus trazia inspiração para Jeremias e ele escrevia. E muitas vezes Baruque, está no capítulo 36, ele teve que chegar e trazer uma palavra para o povo, e era uma palavra dura, e ele começou a ser perseguido, porque Deus estava trazendo o que? O juízo sobre a terra. O povo estava em pecado, e Deus ia trazer sobre toda a humanidade. Isso era certo. E ele começa a falar diante de Deus, ai Deus, o Senhor é coitado de mim, olha o que eu estou passando. E Deus diz para ele, olha, você deveria buscar coisas especiais para você. Muitas vezes nós queremos tratamento especial. Então, por exemplo, hoje, querido, o Brasil está passando por uma situação difícil. E nós, querendo ou não, nós vamos ser afetados de alguma forma. Mas a tua atitude vai demonstrar a forma que você vai passar por essa crise. Mas nós somos povo. E se estamos passando por essa situação, é porque é necessário nos levantarmos e orarmos. Quantos de nós temos pago o preço de orado pela nação? Mas não queremos, olha Deus, tudo bem, olha, o meu vizinho pode passar por problema, olha, eu não. Não busque coisas especiais para você. Querido, nós vamos passar por dificuldades. Entenda isso, você vai passar por crise. E não acha que Deus vai ter um tratamento especial para você. Porque Deus, ele não faz acepção de pessoas, querido. Mas Deus, ele faz acepção, sabe do quê? De atitudes. Nós aprendemos isso. Deus, ele não vai fazer, todos vão passar por situações, mas a tua atitude vai definir para onde você vai. Amém? Os nossos olhos têm que estar focados em Jesus Cristo e no seu reino, e não ter uma vida livre de problemas e aflições. Pois se os nossos olhos estiverem nas riquezas desse mundo, quando as circunstâncias vierem, eu vou o quê? Eu vou me tornar amargo. Se eu estiver focado em ter uma boa vida aqui, não que Deus, eu quero deixar bem claro que Deus, não que Ele não vai te dar isso, querido, mas se você estiver focado nisso, você vai se tornar amargo. Porque o reino de Deus não é isso, não é buscar as coisas terrenas, mas é buscar o céu, é buscar a salvação. Mas se você começar a colocar os seus olhos só aqui na terra, você vai se tornar uma pessoa amarga. Porque sempre que alguém te frustrar,
você se torna amargo. Sabe, querido, muitas vezes eu ouço pessoas falando assim: olha, Deus tinha um ministério para mim e aquela pessoa atrapalhou. Sabe, lá no meu trabalho eu ia receber uma promoção e aquela pessoa me atrapalhou. Eu vou dizer para você, querido, você acha mesmo que alguém pode atrapalhar o que Deus tem para você? Você acha que alguém pode atrapalhar o que Deus tem para você? Não. Se você aceitou Jesus Cristo, se você o serve, querido, nada pode atrapalhar. E essas situações que acontecem são para nosso crescimento, são para nós nos conhecermos, entendermos de fato qual é a nossa motivação. Ninguém vai atrapalhar, querido, de você desenvolver o seu ministério. Mas existem processos e decisões que você toma, onde Deus está tratando, e onde Deus está te curando, para poder amanhã alcançar algo maior. A gente precisa entender isso. E agora eu quero falar a respeito da atitude de Ruth. Então está lá no versículo, capítulo 1, 15 a 18. Estão entendendo, queridos? Amém? Glória a Deus. Então vamos ler junto aqui. Então Noemi, fala assim comigo, olha, atitude de Ruth. Os que avançam pela fé, depositando sua confiança no Senhor. Então vamos lá, 15 a 18. Então Noemi aconselhou, olha que interessante. Noemi, a gente viu que é amarga, né? E o que ela estava falando aqui para Ruth? Presta atenção. Olha, tua cunhada voltou para junto do seu povo e para o seu Deus, volta também com ela. Mas olha a resposta de Ruth. Ao que lhe respondeu Ruth: não insista comigo para que te abandones e deixe de seguir-te, pois aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei. Eu aí haverei de ser sepultada. Que o Senhor me castigue como lhe aprouver, se outro motivo que não seja a morte me separe de ti. Olha que interessante. Então essa mulher, ela não, da mesma forma Noemi falou assim: não, faz como a tua cunhada, volta para trás. Era muito mais fácil, querida, ela voltar para a casa do pai dela. Vamos pensar aqui, ela já estava na terra dela, era mais fácil ela estar ali. Mas ela falou: não insista para que eu volte para trás. Não insista para que eu volte para trás. Ela foi para uma terra, querido, que ela não conhecia. Ela foi, só que ela entendeu, e esse ato aqui, essa declaração foi a conversão genuína de Ruth. Então se você pode perceber aqui, olha, que foi uma atitude que mostrou que ela não se importava com o amanhã, ela não se importava com o que acontecia, mas ela sabia que o Senhor estaria com ela, que o Senhor a guiaria. Ela poderia passar por situações difíceis, mas ela entendia que o amanhã esperava boas novas, boas notícias. Então, lá em Hebreus 11, querido, que fala de fé, querido, fé é esperança. Naquilo que você não está vendo, naquilo que você não está vendo. E nós temos o hábito, às vezes, de colocar sempre a nossa esperança em coisas palpáveis. Gostamos de colocar a nossa esperança em coisas que podemos colocar os nossos olhos. Mas Deus está dizendo, a fé é a esperança naquilo que não se vê, mas se espera. Quantos de nós estão precisando de fé nessa manhã? Então, Ruth, ela declarou com fé contra as circunstâncias. Então nós lemos aí, olha, ela declara: não insista comigo, ou seja, eu não quero voltar para o velho caminho, eu não quero voltar para trás, eu não quero. Onde você for eu irei, eu andarei nos caminhos do Senhor independente. Teu povo é meu povo, ou seja, eu deixo todo o meu povo, todos os costumes, eu quero te seguir. Teu Deus será o meu Deus, eu abro mão dos outros deuses, eu quero servir a Deus. O que Ruth fez foi o quê? Uma declaração de fé ao Senhor. Ou seja, eu deposito minha confiança em Ti, Senhor. E o interessante é que a Bíblia não narra que ela recebeu uma palavra de Deus ou uma promessa, mas ela simplesmente tomou uma atitude de fé. Então Deus não guiou Ruth, querido, por meios sobrenaturais.
Então você não vê lá, você pode ler o livro lá, todos os capítulos, nunca vai estar falando assim, olha, e veio um anjo do céu e falou com Ruth, olha filha, não volte para trás, vá. Não. Aí você vê a fé dessa mulher, você vê a atitude dela. Sabe, querido, ela não precisou de uma palavra, não precisou de nada, ela falou assim, eu creio em Deus. Eu creio no Senhor, e minha atitude é avançar, a minha atitude não é voltar para trás, a minha atitude não é me tornar amarga, a minha atitude é entender o que o Senhor tem para a minha vida. Ela poderia ter feito todas essas coisas, e Deus é interessante, o que mais me chamou a atenção é que Deus, Ele não guiou ela por meios sobrenaturais, mas cada decisão que Ruth tomava, você conseguia ver a mão do Senhor, porque Deus, querido, está no controle da nossa vida. Sabe, quando nós oramos, né, foi até interessante, eu vou compartilhar rapidamente, mas eu recebi uma nova proposta de emprego, e tudo que eu faço eu oro para Deus, né, eu falo, Deus, olha, o Senhor quer mesmo que eu vou para lá e tal? E eu sempre falo com o pastor, né, querido, porque é o meu líder, meu pastor. E foi interessante que eu estava muito animado, eu falei, nossa, vai dar tudo certo, porque o cara que falou para mim, falou, você vem, é teu, e o seu cara, e não sei o quê, aí tudo bem. Aí eu me lembro que eu cheguei e falei para o pastor, né, pastor, eu recebi uma proposta de emprego, assim, assim, assado. Ele olhou para mim e falou assim, eu vejo que não é de Deus. Rapaz, eu falei assim, como assim, pastor? De verdade, eu falei, como assim? Porque as outras vezes, ele sempre deu uma palavra diferente, né, mas dessa vez ele falou, olha, eu vejo que não é de Deus para você. Eu falava, Senhor, mas ele falou assim, mas vai e põe a prova. Participa do processo. Eu falei, mas pastor, mas o senhor falou, não. Ele falou desse jeito, vai e põe a prova. Eu me lembro que aquele dia eu cheguei, aí ele falou, você vai chegar, fala com Deus. Ele me instruiu o que eu tinha que fazer. Cheguei em casa, falei com a minha esposa, a gente orou, falei, Deus, olha, essa situação, assim, assim, mas se não for da tua vontade, o senhor fecha a porta. Mas eu estava, sabe quando você fala fecha a porta, mas eu queria demais da conta. Nossa, eu falei, Jesus, sabe aquele negócio? Eu falei, mas eu tinha ouvido a palavra, mas eu queria demais, entendeu? Então, aí tudo bem. Aí o que aconteceu? Começou o processo. E assim, irmãos, eu comecei a faculdade, mas não terminei, né? E para esse ramo tinha que ter faculdade. E aí chegou lá, tinha uma das concorrentes, tinha MBA, FGA, se eu não estiver enganado. Assim, a qualificação da mulher era top. Eu falei, mas se Deus tiver no negócio, vou resumir, querido, eu passei em tudo que você imaginar. Essa moça que tinha toda essa qualificação não passou. O cara chegou para mim e falou assim, é você, cara, mas eu só preciso ver o negócio da empresa. E o que aconteceu? Ele falou assim, nossa, Luciano, não sei nem como te dizer, olha, você passou em tudo, você foi melhor, a gente quer você mesmo, só que a empresa mudou uma lei lá agora, interna, que você não vamos poder contratar você, que você mora em Fernandópolis. Falei, meu Deus do céu. Aí o que eu fiz, né? Eu mandei um WhatsApp para o pastor, não deu certo. Aí ele falou, eu já sabia. Deus está tratando com você. Para de confiar em você. Foi isso que ele me falou. E começa a confiar em Deus. Até hoje, porque assim, ele quis dizer, ele falou várias coisas, mas ele falou, olha, você é bom naquilo que você faz, mas você precisa entender que Deus é que te sustenta. Sabe, cada decisão que a gente toma aqui, querido, Deus, ele não agiu de forma sobrenatural, não apareceu um anjo para mim para falar, não, você não vai. Mas a decisão que eu tomei aqui hoje, de falar para ele, fecha a porta, é porque eu queria que ele dirigisse a minha vida para onde ele quer. Que ele quiser, eu falo, Deus, a minha vida é tua. Então a gente precisa entender. Às vezes a gente quer, sabe, nós esperamos o sobrenatural acontecer. Não, Deus, você está passando por crise, você está passando por provação. Não, Deus tem que mandar um anjo para falar comigo. É a mesma, você já viu aquela história que estava tendo uma enchente na cidade? Acho que todo mundo conhece isso. Aí o cara chegou, Deus me salva. E aí começou a subir a água, ele subiu em cima do telhado, Deus me salva. E aparece os vizinhos com um bote e fala, olha, vem cá. Se você ficar aí, você vai morrer. O que ele fala? Não, Deus vai me salvar. É firmeza. Aí passa o outro, dá um pouquinho e ele está lá, não, Deus vai me salvar, porque ele cria em Deus, era o cara temente a Deus. Passa o outro bote, olha, vamos, já estava a água, já estava na canela já, vamos. Não, pode ir que Deus vai me salvar. Aí chega a água está aqui, chega o helicóptero com a corda, né? Pega,
não, pode ir que Deus vai me salvar. Pelo amor de Deus. Aí ele morre, foi chegar lá no céu e fala assim: Deus, por que o senhor não me salvou? Eu sou fiel. Eu falo: rapaz, eu mandei 2 botes e um helicóptero e você não quis. Não é verdade? Às vezes a gente sempre quer o quê? O sobrenatural. Não, Deus, eu preciso tomar uma atitude, mas tem que acontecer o extraordinário. Querido, Deus às vezes coloca aquela pessoa do teu lado, fala: olha, eu posso te ajudar, quer que eu ore com você? Não, sou um cara, não preciso. Sabe, o teu líder de célula, quantas vezes você tem falado com ele: olha, ora comigo, eu estou passando por aflição. Às vezes a gente não quer abrir o coração. Sabe, querido, se você, Deus está falando assim: ó, eu estou mandando bote, olha aí. Mas você não quer ver. Peça por ajuda. Mas entenda, querido, não fique só esperando o sobrenatural acontecer. Às vezes nós estamos clamando, e uma coisa, não quero atropelar, mas eu estou chegando no final já. Então ela foi guiada por decisões, passo a passo que ela tomava em sua vida. Então precisamos olhar para as pequenas coisas que Deus faz na nossa vida. Olha, presta atenção, cada coisinha que Deus tem feito na sua vida. Cada situação, cada detalhezinho. Sabe o que é gostoso quando você está passando pela prova, né? Quando a gente, por exemplo, quando a gente está passando por uma situação financeira, que você está mais apertado. Esses dias eu estava sem dinheiro na carteira. E furou o pneu do carro. Eu falei: meu Deus. Eu falei: Senhor, e agora? Vou ter que achar um lugar, né, que passa cartão, porque eu estou sem dinheiro. Mas foi muito, muito interessante. Eu compartilhei com a G depois. Aí eu falei assim: olha, eu vou na borracharia. E quando eu cheguei na borracharia, era de um amigo meu. E a gente estudou junto e tal. E ele falou: Luciano, quanto tempo? Começamos a conversar e tal. E aí ele pegou, consertou. Eu falei: quanto que é? Não é nada não. Eu falei: não, peraí, como assim? Não, fala com... Ele falou: não, rapaz, não é nada não. E era R$25 o conserto, querido. Então você sabe quando que você começa a ver o sobrenatural? Eu falei: Deus, eu prosperei R$25. Você sabe quando você começa a ver Deus? Às vezes a gente espera de Deus, às vezes você quer ver lá na tua conta, tem que estar R$100 mil depositado lá. Não, Deus está te abençoando aqui, pouquinho aqui. Às vezes o irmão que vai falar assim: ó, vamos lá comer lá em casa. É verdade. Olha, chega um irmão e fala assim: olha, eu estou com uma camisa aqui, você não quer? Isso é bênção para a tua vida. Mas às vezes a gente só quer ver assim. Veja Deus conduzindo você nas pequenas coisas. Amém? Então Ruth, ela vai para sua sogra, com a sua sogra para Belém. Está lá no versículo 22. Vou ler para você. Foi assim, portanto, que regressou Noemi, tendo consigo a sua nora Ruth, a moabita, que veio dos campos de Moabe. Elas chegaram a Belém no início da temporada de ceifa da cevada. E uma coisa interessante, vamos lá para o versículo 2 e 3. Certo dia, do capítulo 2, versículo 2 e 3. Certo dia, Ruth, a moabita, sugeriu a Noemi: permite que eu vá ao campo respigar, colher as espigas que caírem de algum segador generoso. Ela concordou: vai, minha filha. Então Ruth partiu e começou a recolher as espigas que ia caindo e ficando para trás dos ceifeiros. Sem perceber, olha que legal, adentrou a parte da plantação que pertencia a Boaz, que era da família de Elimeleque. Então, querido, olha que interessante. Esse Boaz é o que ia resgatar ela, é o que poderia resgatá-la. Era o parente mais próximo, mas ela nem sabia. Mas qual foi a atitude? 2 viúvas chegaram em Belém, voltaram para Belém, que era a terra do povo de Deus. Chegaram no templo da ceifa. Elas não ficaram sentadas lá: então Deus vai mandar alguém aqui trazer as espigas para mim, porque nós estamos com fome, nós somos viúvas. Não fez isso. Ela falou: olha, eu vou respigar. Porque naquela época a lei é que tinha que deixar as viúvas pegar o que caía. Querida, ela se levantou, ela foi atrás e sem perceber, ela entrou na terra da promessa, ela ficou perto da bênção. Às vezes, querido, você está procurando um emprego, mas fica sentado. Não, Deus vai melhorar o meu salário. Não manda um currículo. Queridos, você não pode ficar estagnado. Sabe, Ruth, ela teve essa atitude. Ela falou: eu vou para cima. Eu não consigo ver Ruth, aquela mulher que andava assim, ó. Mas eu consigo ver uma pessoa que está passando por aflição, mas feliz, sabe? Deus está comigo. Deus está comigo. Deus está segurando a minha mão aqui.
Porque se andar amargo, querido, você não vai conseguir nada. Eu já estou encerrando, mas o que acontece com ela? Ela começa ali a quebrar as espigas. E ela entrou nesse campo de Boaz. Boaz era o resgatador. Então, o final da história, depois você lê o texto inteiro, porque são quatro capítulos, é muito interessante. Vamos lá para o capítulo 4, versículo 13. Então Boaz casou-se com Ruth, e ela tornou-se sua esposa. Boaz a amou e tiveram relações sexuais. O Senhor os abençoou, e Ruth engravidou e deu à luz a um filho. Olha que interessante, aquela viúva, as 3 viúvas, vamos pensar, né? Essa aqui agora teve a provisão. Você sabe como que o livro de Ruth é conhecido como o livro da graça? Sabe, ela teve a graça, ela viu a provisão de Deus, ela viu a mão de Deus ali sobre ela, movendo, sabe, direcionando, e ela pôde experimentar, porque, querido, ela depositou toda a sua confiança no Senhor, sabe? Olha que interessante. E se você pegar, Ruth era uma moabita. Existem textos que Deus ele repudiava os moabitas. Eu não vou entrar aqui que é muito longo, mas assim, você sabe o que aconteceu com Ruth, querido? Abre lá, coloca lá para mim, Eric, Mateus capítulo 1, versículo 5. Ruth é a bisavó de Davi. Olha, uma mulher estrangeira que era viúva, ela foi incluída o que, querido? Ela é bisavó dos maiores reis de Israel. Mas eu quero ler aquilo ali, ó. Essa aqui, se você depois pegar, é a genealogia de Jesus Cristo. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi, ou seja, ela foi da raiz de Jesus Cristo. Você está entendendo? Você começa a entender como uma atitude perante a crise, como uma atitude diante das circunstâncias pode te deixar caído, pode te deixar desanimado, amargo, ou você pode alcançar a promessa, você pode ir além. Sabe, querido, tudo depende da minha atitude, tudo depende da forma que eu encaro, da forma que eu vejo. Talvez a tua visão está turva, você não consegue ver pela fé, mas a fé, querido, você espera, você não vê. Sabe, você está precisando de um milagre, mas você quer ver, creia e espere, deposite no Senhor a tua fé, deixa Deus mudar a tua vida, deixa Deus te direcionar. Sabe, querido, confia. Deus quer, querido. Tem muitas pessoas nessa manhã caídas, e eu sinto muito forte no meu coração, e Deus está falando: filho, confia em mim, eu te tomo pela mão. Não olhe para os problemas, não, olhe para mim. Querido, isso é muito forte. Não podemos parar a circunstância. Querido, você nunca vai poder parar a circunstância, você não tem esse poder. Mas podemos afetar e controlar as nossas atitudes às circunstâncias. Eu não posso parar o que está acontecendo, eu não posso, mas a minha atitude eu posso mudar, porque aquele que mora em mim, o Espírito Santo que habita no meu coração, eu preciso crer nele. Tempos difíceis sempre, queridos, vão ter, sempre. Você tem que estar preparado. Então nós usamos as circunstâncias para voltar atrás e pecar. Nós usamos as circunstâncias para nos tornar amargurados, ou nós usamos as circunstâncias para nos aproximar de Deus, levantar a nossa voz e declarar a vitória sobre a nossa vida. Sabe, querido, se você tem passado por lutas, é porque Deus quer te dar vitória. Se você tem passado por situações adversas, tempestades, é tempo de se levantar, não estar prostrado, de falar: Deus, eu creio no Senhor. Deus, eu creio que o Senhor pode mudar a minha vida, que o Senhor pode mudar as minhas finanças. Eu creio, eu coloco isso diante do Senhor. Salmo 40, né? Eu deposito a minha confiança no Senhor. Amém. Deposita a tua confiança no Senhor. Mude a tua atitude. Feche teus olhos. Eu estou acabando já.
queria que você não perdesse essa bênção. Não queria que o Ministério de Louvor, se puder vir aqui, por favor. Mas eu queria que você não perdesse. Sabe, talvez, eu sinto de fazer isso. Talvez você, querido, entenda uma coisa: você não é um super-homem. Você passa por aflições. E talvez você pensou, talvez ao decorrer desse tempo, em voltar para trás, falar: não, eu vou desistir. Não, olha, eu não consigo mais. Está muito pesado. Está muito pesado. Ou talvez você, com a dureza da situação, você está falando assim: olha, já não tem mais alegria, se vê amargo, sabe, se vê triste, sempre cabisbaixo, não consegue ver uma perspectiva de futuro, de mudança. Sabe, querido, mas Deus quer te ver como Ruth. Se você se enquadra, querido, eu queria que você se levantasse a sua mão. Eu quero orar por você. Sabe, não fica com vergonha não. Amém, amém, queridos. Você sabe por quê? Amém, pode abaixar a mão. Jesus perguntou para o cego: o que você quer que eu te faça? Para o coxo, que não parece muito óbvio, mas Jesus pergunta para nós: o que você quer que eu te faça? E às vezes você tem que reconhecer: olha, as situações têm me tornado amargo. Sabe, Deus, eu não queria sentir isso. E sabe, quando nós estamos próximos de Deus, a gente não quer sentir essas coisas. Sabe, às vezes a vontade de voltar atrás, de ficar amargo, Deus, mas nós não somos super-heróis. Nós somos homens e mulheres que confiamos no Senhor. Eu queria, se você quiser, queria que todos ficassem de pé agora. Mas se você quiser, querido, eu vou orar da mesma forma. Mas se você quiser vir aqui na frente, eu queria orar por você. Sabe, você que está precisando tomar uma atitude diferente, talvez essa seja a primeira atitude, de se levantar e falar: não, olha, eu preciso de uma oração, eu preciso de mudança, eu preciso que Deus tome a minha vida. Talvez essa é a primeira atitude que você tem que fazer. Sabe, se coloque diante de Deus, faça como Ruth: eu não vou voltar atrás, eu não vou voltar para os velhos caminhos, eu não vou me tornar amargo, eu não aceito isso, eu não aceito essa situação, eu não aceito. Deus, eu vou caminhar pela fé, Deus, eu vou caminhar em direção ao teu propósito. E o Senhor quer te levantar, querido. O Senhor quer tomar você pela mão. Confie, nada pode parar o que o Senhor tem para você. Nada, ninguém, nada pode parar. Oh, comece a clamar, comece a falar com Deus. Comece a falar: Deus, olha, em nome de Jesus. Quantas coisas passaram na minha cabeça. Comece a abrir o seu coração para Deus. Deixa Deus ministrar o teu coração. Sabe, querido, essa palavra é para mim, é para você. Nós passamos por situações, e Deus está falando: olha, se levante, Ruth. Se levante, Ruth, olha, os campos estão verdes. Olha para aquilo que eu tenho para você. Olha para as coisas novas. Olha para o futuro. Oh, Senhor, em nome de Jesus.